altares, Senhora do leito dos rios, descendo pelas cachoeiras, teu canto é sereno demais, me deixa entrar no teu reino, banhar-me nas águas da paz, bela Oxum. Muito boa noite a todos os internautas que a partir de agora passam a nos acompanhar direto dos estúdios da Associação de Umbanda Caxias com o programa A Voz da Umbanda. Hoje, 29 de maio de 2016, uma noite chuvosa, nós estamos aqui com uma temperatura de 14 graus, mas a sensação térmica deve ser menos, né? Deve ser de 10 a 12 graus, de 12 a 10 graus, uma noite com chuva, né? Estamos iniciando o programa Voz da Umbanda. Hoje também vai ser sorteado um livro, mas primeiro eu quero saudar Nitael de Xangô, que hoje está como operador de som aqui no programa, e esse que vos fala é Saúde Ogum. O livro é Conversas de Terreiro, de Miriam Prestes, e a pergunta que eu vou fazer para você ser sorteado, ela foi, através de uma cortesia, nos ofereceu alguns livros para sortearmos durante os programas aqui da Voz da Umbanda. A pergunta que eu vou fazer, vou deixar no ar para você responder, você internauta. 13 de junho é uma data muito importante. Nós falamos 13 de maio, agora 13 de junho é uma data muito, muito, muito importante também, sobretudo para as religiões africanistas, né? Qual é o orixá que é saudado, que é homenageado no dia 13 de junho? Você respondendo corretamente estará concorrendo ao livro Conversas de Terreiro com Miriam Prestes, que já esteve aqui com o Cárion de Xangô, nós fizemos uma entrevista com ela. Então você vai responder qual é o orixá que é saudado, homenageado no dia 13 de junho, uma data muito importante. Eu quero começar o programa trazendo aqui um relato importante do Caboclo Pena Verde, da obra Nos Caminhos da Umbanda, que é Revelações Inéditas, psicografado e ditado pelo cacique Pena Verde. O médium é Ronaldo Figueira de Souza, da editora Ícone. Então é um relato um pouquinho extenso, mas ele tem coisas muito interessantes para compartilhar com os nossos internautas. O capítulo diz: no mundo espiritual. Seguindo, trataremos agora de algumas nuances que ocorrem no mundo espiritual enquanto os médiuns realizam seus trabalhos em uma roda, ou seja, dentro do templo, num terreiro, na primeira corrente ou com a segunda corrente. O chefe de terreiro chama os trabalhadores espirituais, que ficam em seus postos, cada qual com seus aparelhos. Enquanto as pessoas passam na roda, há um grupo de espíritos que dá suporte para a remoção de energias ali descarregadas. Tudo começa desde o princípio, pois no primeiro instante em que se põe os pés em uma casa espiritual, os trabalhadores já começam a agir. Aqui é importante, né, fazendo um parênteses, que as sessões nos terreiros de Umbanda, de modo geral, ela começa em determinado horário, como é o caso aqui da Casa Branca, eu vou usar como exemplo, mas muitas, e a esmagadora maioria fazem assim, é um procedimento da ritualística da Umbanda. Às 20 horas, por exemplo, começam os trabalhos. Mas os trabalhos espirituais na casa, eles já começam muito cedo. Muito cedo. As entidades já começam a preparar o campo, a egrégora da casa, no campo astral, preparando as condições necessárias para se efetuar a sessão pública. Desde a encruzilhada, as encruzilhadas próximas aos templos são fortificadas com
com os guardiões, com os Exus e as Giras. O templo ele começa a sofrer, neste momento, toda uma supervisão da parte do astral, da Umbanda, para dar as condições necessárias para o trabalho se realizar às 20 horas, por exemplo. Claro que tem a parte material, que também cabe aos médios, ao dirigente da casa, ou à dirigente, organizar o templo com as defumações, com as ervas, com preparar as velas, deixar água, enfim, tudo de acordo para o ritual iniciar. Então são duas linhas de trabalho, duas linhas de frente, a linha astral, que é as entidades, e a linha do plano físico, com os dirigentes, com os seus médios, preparando a casa para os trabalhos. Então uma equipe no plano físico e uma equipe no plano astral. E as duas se compatibilizam energeticamente e se unem para realizar em parceria esse trabalho na sessão pública às 20 horas. Porque os carentes, né, aqueles que vêm em busca de socorro e cura, de auxílio, de orientação, começam a adentrar dentro do terreiro para receber seus passes. Mas ali já são feitos rituais por parte do plano astral, né, toda uma preparação, como um filtro, né, uma triagem, fisgando, né, limpando aqueles miasmas, aquelas larvas astrais, para que as pessoas adentrem o templo menos carregado, para depois, através do mediunismo, da primeira corrente, receberem os devidos atendimentos. Então isso é muito importante se dizer, que um trabalho espiritual dentro de uma casa de Umbanda, ela já começa no dia, já de dia, preparando, sobretudo na parte da tarde, onde se organiza, se concentra o maior número de pessoas para organizar o templo, e oferecer as condições necessárias para o público e oferecer as condições necessárias para o plano astral. Por isso a importância de ser rigorosos, os dirigentes ter, né, o rigor de começar as sessões públicas no horário. É imprescindível que se comece, por exemplo, no horário determinado da casa. Algumas começam às 19h30, outras começam às 20, outras às 20h30. Nós agora aqui na Casa Branca começamos às 20 horas, religiosamente às 20 horas. Não pode haver atraso, porque nesse momento já tem-se o vínculo, o compromisso com o plano astral. E outro em respeito também, não só ao plano astral, mas às pessoas, em respeito à corrente, em respeito àquilo que vai acontecer tendo um horário. Por isso que tem horário. E o horário serve para ser cumprido. A hora não é antes e nem é depois, é na hora. Na sequência, o Caboclo Pena Verde diz assim: no interior da gira, as pessoas são levadas para dentro da roda. Enquanto as consultas são ministradas, os assistentes espirituais vão retirando os miasmas negativos do corpo áurico das pessoas. Muitos chegam acompanhados de obsessores espirituais. Damos um encaminhamento necessário a todos eles. Muitos trabalhos se estendem do lado de cá. O que vocês veem na Terra é uma pequena parte do trabalho realizado. Isso é uma verdade. O maior trabalho é realizado no plano astral. No plano físico é apenas um fragmento do que é realizado. Então as pessoas já começam a ser atendidas a partir do momento que ela adentra no portão, no espaço do terreiro. Ela adentrou no espaço do terreiro, do templo, como queiram chamar, ela já começa a sofrer um atendimento por parte das entidades. Por exemplo, os guardiões que ficam na porteira, que ficam ali fazendo sua ronda, né, o seu cuidado, para que não haja nenhum tipo de invasão, que não haja excesso de obsessores, eles fazem essa triagem, esse filtro, vão permitindo quem pode e quem não pode passar, vão tirando aquilo que é mais, a grosso modo, mais agressivo, são essas larvas, esses miasmas, é uma primeira limpeza. Depois, dentro do terreiro, a continuidade dos trabalhos. Então, o que é feito no plano astral é de uma forma muito complexa, muito séria, com muitos trabalhadores que muitas vezes não se manifestam através do mediunismo, mas estão ali, estão presentes, trabalhando, estão atuando de forma muito efetiva para que a pessoa que adentrou ao templo, ela saia melhor de quando chegou. Então é muito importante esse trabalho feito no plano astral. E na sequência, ainda o Caboclo Pena Verde diz, há pessoas que sequer sabem o que estão fazendo lá. Nós sabemos. São levados por
por nossos irmãos do astral que, ao chegar com eles no terreiro, encontrarão a ajuda necessária. Campos de força são abertos, levados para a dimensão astrais. Conduzimos os espíritos revoltados e desorientados para tratamento nos locais que estão preparados para atendê-los. Quando uma pessoa vai ao terreiro e informa seus problemas, o guia que atende identifica em seu corpo espiritual as chagas dessas dificuldades. Através destas chagas, é capaz de se deduzir, inicialmente, por onde começar uma varredura astral. Os corpos sutis que acompanham as pessoas também fornecem muitas informações. A partir do diagnóstico, pode-se tirar as primeiras conclusões a respeito do problema do consulente. A partir disso, os trabalhadores espirituais vão restabelecer a harmonia do veículo espiritual da pessoa e receitar o que for necessário. Então veja aqui que é feito uma espécie de diagnóstico, né? A pessoa adentra, ela já começou, então vamos de novo, começou lá no portão, receberam um atendimento, feito tudo, vai se amenizando, né, toda a carga que a pessoa traz para o terreiro, vai se limpando, ela adentra no terreiro, é feita uma preleção, ela ouve alguns pontos ou algumas músicas que causam, vêm trazer uma harmonia, ela já começa a se sintonizar com a egrégora do templo. Quando ela adentra para receber o passe e a consulta, a entidade já faz um diagnóstico, mas ela já recebeu muitas informações, evidentemente, das linhas auxiliares, que sinalizam qual das pessoas que estão com maior problema e que precisam de mais atenção, e que muitas vezes estão vinculadas a um obsessor ou uma entidade mais trevosa, que precisa de mais atenção, de mais energia naquele momento para se poder fazer um bom trabalho. Na continuidade, o Caboclo Plena Verde diz: há casos em que se trazem aos terreiros entidades infelizes que são causadoras das dores do consulente. Trazidas à roda, serão aplicados passes com o objetivo de orientá-la e encaminhá-los para um tratamento adequado. As sentinelas ficam na cancela o tempo todo. Todos que se aproximam devem se apresentar e aguardar a permissão para a entrada. O trabalho de sentinela é feito pelos irmãos chamados Exus. Eles fazem a guarda do terreiro. Nós falamos sempre isso, né? Chega a ser exaustivo, mas é necessário dizer, porque é importante. É importante ressaltar o valor desses guardiões, porque eles ficam ali na entrada do templo. E a entrada não é só nesse aspecto físico, né, que nós enxergamos, mas também há uma fronteira no plano astral em que se permite ou não a entrada de determinados obsessores para receberem tratamento. Aqueles que realmente querem pedir ajuda, que querem um auxílio, adentram e são encaminhados. E aqueles que vêm de uma forma a molestar, né, o consulente e não percebe muitas vezes a presença do guardião, porque muitas vezes ele tem o poder de se ocultar para o obsessor, justamente para pegá-lo depois, para livrar aquela pessoa desse assédio, desse tormento, dessa obsessão. Então ele permite que o obsessor adentre, e ali ele tem a oportunidade de se redimir, de tentar receber ajuda ou não, ser encaminhado daí, de qualquer maneira, para aquilo que as entidades muitas vezes falam, né, que há uma espécie de diligência que vem e recolhe esses espíritos revoltosos que não querem receber atendimento. Mas eles não permitem que a pessoa volte com o obsessor para o seu lar, para a sua casa. Então é muito importante o trabalho do Exu, da gira, nas sessões de Umbanda. Na parte superior, né, falando aqui já do templo, no plano astral, no aspecto astral, há uma esfera luminosa que podemos chamar de ponto central. Há um eixo interior equilibrando as energias do ambiente. Os setores de baixo servem para armazenagem de forças e perímetro com as energias mais densas. O local onde se encontram os médios é o ponto em que recebe energias, tanto luminosas quanto densas. As cargas ali descarregadas são levadas para as zonas mais densas. As intervenções dos espíritos superiores são constantes, pois todos os templos possuem seres de muita luz que se aproximam
para depositar ali as suas gotas de energia sutis. Então, o que é importante dizer aqui? Realmente é um eixo central, né, no terreiro, que, como nós estávamos falando da parte externa do aspecto físico do terreiro e também da parte astral, que começa com aquela linha vibratória, né, eu diria aquela linha energética que separa no plano astral o que pertence ao terreiro, seu campo magnético, ali uma fronteira onde ficam os guardiões, e o mundo profano, no plano astral, em que os espíritos podem até transitar por ali, mas não pode adentrar sem a permissão dos eixos guardiões. E adentrando ainda dentro do templo, no seu eixo, né, que se chama de fundamento, né, de assentamento principal, há uma espécie de coluna virtual, astral, que liga do plano físico, terreno e também do subsolo, energeticamente falando, e vai em direção, né, ao teto do terreiro, transpassando ele, por ser uma energia, e oferecendo uma ligação com o plano astral superior. E ali as energias, né, que estão presentes, elas emanam uma egrégora muito positiva. Alguns videntes já relataram diversas vezes, né, que nos terreiros de Umbanda, não só terreiros de Umbanda, mas vamos falar de terreiros de Umbanda, há um facho de luz, muitas vezes de um azul celeste, que identifica onde está tendo sessões públicas. Esse facho de luz é que liga com o plano astral superior, com os espíritos luzeiros, que dão suporte para que a sessão transcorra bem, que a sessão possa estar, neste momento, amparada, supervisionada pelos espíritos luzeiros ligados à Umbanda. Então, desde a parte telúrica mais densa até a parte mais sutil, né, astral superior. Então, essa coluna, ela é uma espécie de usina ou bateria que oferece as condições necessárias para nutrir aquela egrégora, aquele campo magnético, e oferece recursos para os guias que estão trabalhando tanto no plano astral como no plano ligado ao plano físico através do mediunismo, para os recursos necessários que eles precisam para resolver as mazelas que ali se apresentam e fazer com que o templo tenha, né, o terreiro tenha cobertura, que tenha o axé necessário para realizar seus trabalhos. E ele diz ainda: os pontos riscados no chão ativam forças que podem tanto irradiar como absorver magnetismos. São portas para outras dimensões que sabem mesclar a energia de forma correta, a fim de obter a combinação necessária para manter a harmonia do ambiente. Então as pessoas perguntam: mas por que os umbandistas, né, as entidades de Umbanda usam um ponto riscado? Essas logomarcas, como nós chamamos de forma assim, por força de expressão, elas têm um poder muito forte, porque elas abrem portais no plano astral. Então um ponto, ele, além de identificar a linha de trabalho, ele também serve como um auxílio para chamar, né, para evocar determinadas linhas de trabalho. Então, por exemplo, uma entidade, lá tem um caboclo Oxóssi trabalhando, ele risca um ponto que não é dele. Ele risca um ponto onde aparece, por exemplo, 2 machadas cruzadas, uma balança, um raio, né, algumas estrelas, enfim, vários símbolos ali dentro daquele ponto. Ele coloca um círculo e dentro desse círculo ele risca todo esse simbolismo. Na verdade, esse caboclo de Oxóssi, nesse momento, ele percebeu que ele precisa evocar forças da linha de Xangô e Yansan, que ele precisa trazer para o trabalho, no atendimento daquele consulente, elementos que pertencem à linha de Xangô, elementos que pertencem à linha de Yansan. Então ele traz através do ponto riscado e se fortalece através dessa conexão. Ele naquele momento faz uma ligação, um link com a força astral do Pai Xangô, da Mãe Yansan, e vem nutrir mais ainda o seu trabalho. Então, prontamente, ele recebe uma carga energética para executar a sua atividade ritualística naquele momento. Essa versatilidade de trabalho
ela é muito característica dentro das linhas de Umbanda. E a Umbanda é magística, né? Nós não podemos esquecer. A Umbanda ela se utiliza de vários recursos magísticos para efetuar seus trabalhos. E um desses recursos muito usados na Umbanda é o ponto riscado. Então, o ponto riscado, além de ser importante para definir quem é a entidade quando ela chega, quem ela é e para que veio, né? A quem ela serve e qual a sua função, se é um caboclo de Oxóssi, se é um caboclo de Xangô, se é um caboclo de Ogum, de uma cabocla, não identifica. Mas eles têm recursos e conhecimentos magísticos para utilizar essas logomarcas para atrair forças, como também para extrair coisas negativas naquele momento do médium ou da pessoa, do consulente, né? Sobretudo do consulente, que está precisando que aquela energia haja sobre seu campo áurico. Então, esses recursos são muito importantes utilizados dentro da nossa querida Umbanda, que ela é extremamente magística, né? Tem que ter conhecimento. E as entidades todas têm esse conhecimento. Pelo menos em grande parte, né, as entidades de linha de chefia conhecem muito sobre o assunto magia de trabalho na Umbanda. Outro recurso que é utilizado, e o caboclo sinaliza muito bem aqui, são as velas, que vibram cada qual na sua intensidade. Funcionam como fonte de reabastecimento dos guias que trabalham no momento da gira. Assim como a defumação age nos corpos astrais, fazendo com que os miasmas sejam retirados. Essa energia circula por toda a parte. O chão possui um magnetismo muito atraente. Os médios em contato com o solo conseguem receber uma grande carga luminosa que os ajuda a sentir as vibrações dos guias espirituais. Então aqui tem dois momentos muito importantes, né? Na sequência, nós falando que a Umbanda é uma religião magística, e não podemos esquecer disso, é uma verdade. Também os seus recursos para os rituais. Então, além do ponto riscado, que é um dos elementos importantes para realizar os trabalhos, as entidades utilizam muito isso, e toda a casa de Umbanda ela é muito presente esse simbolismo, ela tem seus pontos riscados. As velas também, que é um elemento ígneo, né, o fogo, é outro elemento magístico muito bem utilizado pelas entidades, do qual fortalece ainda mais a energia das entidades. Elas se abastecem, né, desta força elemental. O fogo está ligado também muito aos elementais e pertence aos orixás também, tem orixás ígneos, como é o caso do próprio orixá Bará Exu, do próprio pai Xangô, o próprio pai Ogum, está ligado a essas forças ígneas, que fortalecem muito nesse momento a egrégora do próprio templo. E a energia telúrica, que sem sombra de dúvida é absorvida por todos os médios, corrente, por isso é muito comum se trabalhar de pé descalço, conforme as condições climáticas, porque às vezes o frio não permite isso, mas de qualquer maneira, o contato com o chão, ele recarrega tanto o médium como o consulente que vem receber auxílio nas sessões de Umbanda. Outro aspecto importante que as entidades, que o caboclo nos traz aqui, é sobre as guias. O pessoal está dizendo que não tem sinal. Deixa eu confirmar aqui. Voltou o sinal? Muito bem, se está. Eu peço a gentileza dos nossos internautas se a rádio está funcionando bem, porque não estou conseguindo captar aqui. Eu estou no programa sozinho. Me avise se não estão ouvindo o programa. Se não voltou, só estamos aqui eu e o Nitael, mas se não estão captando, por favor, porque nós podemos reproduzir a fala. Na continuidade, as guias também, que é muito, muito importante, nós falarmos sobre as guias, os colares, contas e demais elementos, né, são importantes da ritualística. Ele diz assim, concentram energias em seu interior. Todo o material utilizado concentra uma energia e vibra, cada uma na sua intensidade. Seja um penacho, seja um chapéu, seja uma bengala. Tudo é consagrado a um orixá para emitir suas vibrações. Nada é por acaso.
Vemos muitas vezes pessoas inconscientemente usarem objetos sem saber como funcionam ou se teriam alguma utilidade. Nós usamos tudo que está na nossa disposição, até mesmo as imagens de gesso sendo cruzadas, imantadas, é um material de muita serventia para o plano astral. Isso o Caboclo Pena Verde dizendo. Então veja que ele traz coisas muito importantes aqui. Essa questão da guia é um detalhe que eu quero aproveitar aqui para fazer um adendo que eu acho muito importante que o Caboclo traz. Ora, nós falamos aqui, reiteradas vezes, que a Umbanda é uma religião e é uma das religiões que se caracteriza por ter elementos magísticos na sua liturgia. As contas, as guias, assim como é usado no candomblé, no nosso batuque, em outras roupagens afro-brasileiras, elas têm um papel muito importante na Umbanda. Primeiro porque identifica a linha que o médium trabalha, certo? A sua guia. Outra, a casa que ele pertence, a bandeira que ele pertence. A casa aqui, Casa Branca de Ogum Beira-Mar, por exemplo, tem a sua guia própria. Nós temos as guias tradicionais, que são aquelas guias que nós definimos, né, dos orixás de um modo geral, mas são genéricas. Por exemplo, a guia tradicional de Ogum, vermelha, branca e verde. Branca, verde, encarnada. Tem nos pontos. Ok, mas é genérico. Todos que usarem essa guia vão identificar que é de Ogum. Agora tem as linhas de Oguns que utilizam as suas próprias guias para identificá-las. No caso do Ogum Beira-Mar, por exemplo, aqui da Casa Branca, estou falando da Casa Branca, de Ogum Beira-Mar e Caboclo do Mar, a guia é 7 contas de cristal, uma conta vermelha e uma conta azul, 7 cristal, uma conta vermelha e uma conta... Isso identifica uma linha, a guia dele. Bom, esta guia é imantada pelo próprio Caboclo Ogum Beira-Mar e vai ter a sua energia. E a entidade vai utilizar isto, primeiro, para proteger o médium, ou os médiuns que utilizam essa guia, identificar a linha de trabalho, quem é o chefe que comanda os trabalhos naquele momento, né, os trabalhos do terreiro, e também essa guia vai estar em conexão com o próprio médium. Por isso que é importante cada médium ter a sua guia, e não emprestar guia para ninguém. É objeto uso exclusivo do médium. Porque através do suor, através da digital, da própria energia, da egrégora do médium, ele vai imantando, ele vai acumulando energia nesta guia, que vai tomando a forma como se fosse uma extensão do corpo do médium com o seu DNA. Então essa guia vai estar imantada com a sua própria energia. Então não se empresta a guia, não se troca, hoje tu me empresta, eu vou com essa aqui, amanhã tu me empresta tudo. Não pode. Não pode, assim como todos os outros objetos, alianças, anéis, correntes, de uso exclusivo do médium. Ele não deve estar emprestando e tem que ter o máximo cuidado de mantê-la ou no terreiro ou enrolar numa toalha e guardar dentro de casa. Mas o melhor local para as guias, o melhor, sem sombra de dúvida, é o terreiro. É perto do congá, perto do pejino, uma imagem consagrada, imantada, porque tudo que está no terreiro está imantado. E aquilo que está imantado tem seu duplo no plano astral. Por exemplo, uma guia que é oferecida a um Exu, um anel, uma bengala, a pessoa diz, mas o duplo Exu ele só usa quando ele está incorporado. Claro, mas ele tem a capacidade de plasmar uma réplica daquilo que você deu para ele no plano astral. E ele vai utilizar aquilo. Então o que tem no plano físico tem uma cópia no plano astral. Claro, desde que você dê a ele, né, como presente, esse objeto. Então ele vai plasmar também esse objeto no plano astral. Então por isso que aquilo que é dado para a entidade é dado, não tem como você querer depois de volta. Então ele consegue fazer uma cópia no plano astral e dizem com muito mais intensidade, com elementos muito melhores do que é no plano físico, né? Então a própria imagem também ela tem um papel importante, porque as pessoas, idolatria, não é idolatria, são pontos de força utilizados para sessões públicas. As bebidas são de fundamental importância, pois ao ingeri-las o médium tem a estrutura do corpo impregnada com a energia que ali depositamos.
Não é a bebida em si, mas suas propriedades que provocam a ressonância cósmica necessária para nos fazermos presentes com maior intensidade. Lembre-se que tudo é energia. Se estará mais ou menos intensa dependerá da vibração do local. Nós não temos mais corpo de matéria física. Para que a matéria possa nos sentir, é preciso recorrer a alguns elementos naturais. A bebida é um deles, assim como o fumo. Aqui nesse caso não é aquela bebida que você fica ingerindo, o médico fica ingerindo, né, durante as sessões, mas de uso. Então, por exemplo, tu coloca numa tronqueira a bebida para o Exu, ele recebe essa bebida pelo teor da bebida, vibratoriamente vai causar um efeito no ambiente. Assim como a fumaça, muitas vezes, do charuto, do palheiro do preto velho, o charuto do Exu, quando ele dá uma baforada, ele sopra, né? É como se ele estivesse defumando a pessoa e vai queimando aquelas larvas astrais, aqueles miasmas vão sendo diluídos, né? Eles vão sendo destruídos por aquela fumaça que serve, pela ação química que ocorre entre a adição do tabaco mais a energia da entidade com o plano astral, ocorre um fenômeno que queima essas larvas, essas coisas, esses miasmas que são danosos, né, para a saúde espiritual, psíquica e física dos seres humanos. Então eles têm esse poder. Agora, a bebida, como aqui no caso da Casa Branca, não se ingere. A gente usa a água, usa as bebidas, mas no sentido ritualístico, para colocar, por exemplo, na tronqueira dos Exus e das Giras. E aqui ele dá uma explicação interessante. As propriedades encontradas no tabaco, em contato com o fogo, provoca a fusão deste e vem somar no conjunto os elementos naturais que fazem com que sejamos sentidos com maior intensidade. O fumo é uma folha, e assim uma folha tem vida, tem seu corpo vibratório. E nós também temos o nosso corpo vibracional. No entanto, ele é muito sutil aos sentidos das pessoas. O que nos torna mais denso é o uso desses materiais, pois assim podemos adaptá-los ao nosso padrão vibratório e ao sentir os elementos naturais condensados por nós, poderão sentir de forma mais intensa nossa presença no mundo material. E que fique claro que nós não temos propriamente necessidades como os encarnados. Precisamos sim de fumo e de bebida para nossa subsistência. Nós precisamos nos manifestar e fazer com que a força que emitimos esteja latente. Não queremos ser confundidos com recém-desencarnados que ainda preservam vícios de uma vida carnal. Estes são diferentes. Precisam de fumo e bebida para sanar suas necessidades, frutos de um corpo espiritual perturbado. Não é o caso das entidades de Umbanda. Não somos recém-desencarnados. Todos que se manifestam na Umbanda, há muito tempo superaram as suas necessidades e os desejos da matéria. No procedimento usado pela maioria dos terreiros, há uma ordem no sentido de não abusarem desses elementos, principalmente a bebida. Os excessos cometidos não podem ser atribuídos aos guias, mas sim às questões individuais de cada médium, uma vez que não há necessidade de consumo em grande quantidade. Isso é o que eu dizia antes. Então as entidades não precisam disso, são instrumentos de trabalho, são ferramentas para trabalho. Por quê? Porque aquilo que eu iniciei inicialmente, que eu iniciei na minha fala, que era a importância de lembrar que a Umbanda é uma religião magística. Então esses elementos são de fundamental importância na manutenção dos trabalhos, que são direcionados aos nossos consulentes e aos próprios médios. Bom, vamos dar uma pausa, pedir para o Nitael listar os nossos apoiadores, colocar uma curimba de Exu e uma de Caboclo. Depois eu retorno aqui na continuidade do programa Voz da Umbanda. Hoje estou sozinho, na companhia de Nitael de Xangô. Você pode responder a pergunta: qual é o orixá que é homenageado no dia 13 de junho, que se aproxima, está aí? E nós faremos o sorteio de Conversas de Terreiro de Miriam Press. Então, eu vou agora pedir gentilmente que o Nitael coloque os nossos apoiadores, 2 curimbas, e depois eu retorno. Você fica aí que nós já estaremos de volta para dar continuidade
com a contribuição hoje da psicografia do caboclo Pena Verde, nos caminhos da Umbanda. Programa A Voz da Umbanda. Apoio. Automecânica Medeiros, situada à Rua Barão do Amazonas 624, bairro de Lázer. O fone é o 543229-6340. Agora o bicho vai pegar! Delta Sistemas de Segurança. Pensou em segurança patrimonial? Pensou Delta Sistemas de Segurança. Fone 543211-4391. Bicho vai pegar! Ervanária São Carlos, Rua Guia Lopes 673. O fone 543027-3729. Ervanária São Carlos. Marques e Marques Andaimes. Locação de andaimes para todas as necessidades. Construção civil, pedreiros, carpinteiros, eletricista, manutenção predial, incorporadoras, enfim, todos aqueles que precisam de elevação em sua manutenção ou obra, temos a solução. Marques e Marques Andaimes. Fone 543221-2114. Reino de Ogum Onira, situado à Rua Fernão Dias, 332, bairro Sagrada Família. O fone 543222-8163. Ok, acabou. Saravá, seu pena branca.
Muito bem, estamos de volta depois de colocar 2 curimbas e também anunciar os nossos apoiadores. Eu quero prestar uma homenagem ao seu Augusto, um digno representante da Umbanda que fez a passagem para o plano astral, dirigente espiritual, trabalhou com o Caboclo Tapajós. Através do seu filho Rodrigo, eu quero expressar todos os sentimentos por esse momento que, para a família, para os amigos, é um momento de tristeza, quando se parte uma pessoa da família e as pessoas sempre ficam, e não poderia ser diferente, enlutadas. Mas temos que dizer que o seu Augusto cumpriu o seu trabalho dignamente, como representante da Umbanda. Eu lembro na rádio difusora, quando nós levávamos o programa ao ar, ele era extremamente participativo, sempre ligando, trazendo as suas contribuições, as suas experiências, enquanto dirigente de Umbanda, no Caboclo Tapajós. Então eu homenageio aqui o seu Augusto, do bairro Cruzeiro, que através do seu filho Rodrigo, de Xangô, por toda a sua militância, pelo seu trabalho, pela sua seriedade dentro da condução do terreiro. Então dedico também o programa hoje ao seu Augusto do Caboclo Tapajós. Meus sentimentos aos familiares e ao Rodrigo que nos ligou, nos informando. Desejamos ao seu Augusto uma bela caminhada, também como ele fez aqui no plano físico, no plano astral, em direção à nossa sagrada Aruanda. Recebo aqui também a pergunta da Tânia de Obá, que ela diz assim, que ela ouve, né, com frequência, se alguém simplesmente tocar nas nossas guias é preciso cruzá-las, se é verdade, né? Ora, depende de como é esse toque, se é autorizado ou não autorizado. A guia, como eu disse, ela é imantada com a energia do médium, juntamente com a entidade que ela está representando. Há uma mescla, né? Mas sobretudo a identidade, a digital do médium está ali. Então uma pessoa não deve tocar na guia de outra. E não se deve permitir isso. Então quando a pessoa pega uma guia na mão, sem autorização, sim, tem que imantá-la novamente. Agora se a pessoa só encostar, que guia linda, e pegar... Não, isso não é para tanto. Mas se a pessoa pegar com as mãos a tua guia, tu não está com ela no pescoço, e manuseá-la, sim, tem que refazer a imantação dela. Precisa. Agora, tu estando com a guia no pescoço, se alguém tocá-la assim, pegar, que linda essa guia, e não deve deixar, mas às vezes as pessoas de forma desavisada chegam e colocam, não é a necessidade, porque foi só um toque. Agora a pessoa pegá-la nas suas mãos e manuseá-la, sim, tem que recruzá-las, porque houve uma interferência ali e ela também deixa a sua digital, então é como se contaminasse com a energia de outro. Então é necessário sim fazer a imantação nesses casos. Espero que tenha explicado. Também quero externar um forte abraço ao Maurício de Ogum, que está nos acompanhando, Ezequiel de Ogum, Ana de Otim, também ao nosso internauta, né, o Lucas, que está sintonizado aqui, já estão respondendo a pergunta para concorrer o livro Conversas de Terreiro. Qual é o orixá que é homenageado no dia 13 de junho? Então, você pode mandar a resposta, nós faremos o sorteio aqui e você vai participar. Bom, na continuidade, então, o Caboclo Pena Verde diz assim: os espíritos que dão sustentação aos trabalhos de Umbanda formam verdadeiros exércitos, pois há uma quantidade maior de espíritos do que médiuns trabalhando no terreno. Isso é muito importante. Lembra no início do programa que eu disse que os trabalhos já começam durante o dia da sessão, no dia em que é a data de se realizar os trabalhos nas sessões públicas, já é feita uma mobilização astral. É todo um preparo de fora para dentro. Então, ali na rua, nas encruzilhadas próximas aos terreiros, é feito todas as fortificações, preparado, né, com os vigilantes, com os nossos guardiões, os Exus e as Giras, a tronqueira é fortalecida. Então começa toda uma preparação. Então são muitas entidades que trabalham
os chamados falangeiros, as linhas auxiliares, porque num terreiro as 7 linhas de Umbanda são atuantes. Cada terreiro de Umbanda trabalha com as suas 7 linhas na noite das sessões públicas. Não estou nem falando das sessões de desenvolvimento, estou falando das sessões públicas. Então, neste dia é uma mobilização no plano astral muito mais efetiva do que no plano físico. Porque no plano físico, 2 ou 3 médios já resolvem o assunto do terreiro. Vão organizar, vão defumar, preparar a água, preparar as velas, preparar os pontos de fogo, preparar a defumação, organizar, enfim, né, o aspecto físico. Aí feitas as seguranças e manutenções, mas esse trabalho ele não é tão efetivo, né, tão grande como é feito no plano astral. O plano astral já se mobiliza já desde do início da manhã, preparando para a noite estar tudo em condições. Então veja a responsabilidade de uma sessão pública. As pessoas não sabem, acham que é só chegar 5 minutos antes, está tudo ok. Não, mas a casa tem que se preparar, a casa tem que ser imantada, tem que estar preparada. E o plano astral se mobiliza já das primeiras horas da manhã, se mobiliza para a organização dos trabalhos. E repito, a importância no cumprimento do horário. Às 20 horas é 20 horas. Não é 20h15, não é 10 é 19h50. Não, é aquele horário. Porque o plano astral está preparado para religiosamente começar os trabalhos. Então, as pessoas às vezes não se preocupam com o horário. E o médio, sobretudo o médio, tem que ter esse compromisso. Porque a sua entidade vai estar esperando para a conexão, para realizar os trabalhos de atendimento. E a egrégora da casa, ela também se nutre com a presença da corrente mediúnica. Então é fundamental a presença dos médios. E tem muitos médios, mesmo uma sessão, por exemplo, sendo quinzenal, falham. Pô, se é quinzenal, não se organiza, então se lhe faltou uma, já num mês ele não vai. Como é que fica? Então é difícil, precisa ter esse comprometimento. E Umbanda é comprometimento. Na sequência, o Caboclo da Pena Verde diz o seguinte: os pontos de forças conhecidos por assentamentos são responsáveis pela firmeza do terreiro. Provocam ondas magnéticas que são absorvidas pelo corpo dos médios e assim poderemos ser sentidos com maior intensidade. Bom, aqui esses pontos de forças eles são espalhados pelo terreiro. Um ponto de força, por exemplo, que é fundamental, é a tronqueira. E é a tronqueira que vai dar as condições de trabalho para os Exus da casa e para os Exus da corrente, dos médiuns. Porque ali é que vai ter a conexão, né, a ligação necessária e apropriada para se realizar um bom trabalho. Então, veja que para se realizar uma sessão pública, tem que ser um templo. Essa coisa de fazer, eu vou fazer na sala, eu vou fazer na cozinha, vou receber pessoas. Onde é que estão as firmezas? Isso põe em risco os trabalhos, põe em risco a integridade física dos médios, e inclusive o ambiente que não é preparado para isso. Então, trabalho religioso se faz em templo religioso, né, com algumas, claro, exceções, às vezes quando precisa para um atendimento de emergência. Mas é raríssimos casos. Os trabalhos têm que ser feitos dentro de um terreiro, dentro de um templo, porque tem as firmezas e está apropriado as condições para se realizar um bom trabalho. Os trabalhos de magia, diz o Caboclo Pena Verde, realizados no interior da corrente, numa sessão, formam um ponto de força que tem o objetivo de vibrar no astral, uma energia que é endereçada para algo ou alguém. Logo, ela é transportada por uma questão de afinidade. A parte mais densa do terreiro é onde se localizam os irmãos Exus. Estão na porteira e atuam nas zonas inferiores do astral. Conseguem efetuar o recolhimento de espíritos que estão nas zonas densas e não vibram mais na... Essa coisa de fazer, eu vou fazer na sala, eu vou fazer na cozinha, vou receber pessoas. Onde é que estão as firmezas? Isso põe em risco os trabalhos, põe em risco a integridade física dos médios, e inclusive o ambiente que não é preparado para isso. Então, trabalho religioso se faz em templo religioso,
com algumas, claro, exceções, às vezes quando precisa para um atendimento de emergência. Mas é raríssimos casos. Os trabalhos têm que ser feitos dentro de um terreiro, dentro de um templo, porque tem as firmezas e está apropriado as condições para se realizar um bom trabalho. Os trabalhos de magia, diz o Caboclo Pena Verde, realizados no interior da corrente, numa sessão, formam um ponto de força que tem o objetivo de vibrar no astral, uma energia que é endereçada para algo ou alguém. Logo, ela é transportada por uma questão de afinidade. A parte mais densa do terreiro é onde se localizam os irmãos Exus. Estão na porteira e atuam nas zonas inferiores do astral. Conseguem efetuar o recolhimento de espíritos que estão nas zonas densas e não vibram mais naquela intensidade. Tratamento. Porque a entidade, diferente do médium, ela enxerga numa forma muito mais ampla, com um panorama de toda a realidade daquele espírito encarnado. Então, às vezes, ele traz de vidas pregressas muitas deficiências e vínculos com o astral inferior e que estão ali armazenados ainda no seu campo astral e precisa ser feita todo um trabalho, tendo as primeiras areias de cima e às vezes tem submerso uma grande cidade ou um continente cheio de problemas. Mas as entidades têm que ter muito cuidado nesse primeiro trabalho de buscando aonde tem um maior problema para surtir um efeito futuro que possa trazer benefícios realmente para a pessoa, mas benefícios duradouros e não paliativos, que num primeiro momento a pessoa saia bem da sessão e depois volta tudo de novo. Então é um trabalho complexo, as entidades têm que ter muita paciência, requer conhecimento, o templo tem que ter uma boa estrutura, uma boa egrégora para poder oferecer os combustíveis, né, o combustível necessário para o astral da Umbanda poder trabalhar. E muitas vezes o que acontece, se a pessoa vai num lugar desavisado, ela vai para resolver um problema, ela arruma outro. Porque se não tiver a cobertura da Umbanda, ela adentra num espaço que tem cobertura do baixo astral. E aí ela se prejudica mais ainda. Então, às vezes, um trabalho demora muito tempo para surtir efeito, porque tem que se trabalhar na raiz de algumas coisas que estão impregnadas e trazem de vidas pregressas. Mas esse é o trabalho da Umbanda. Então é um trabalho muito interessante. Dando continuidade, o caboclo diz assim, ao cantar para uma entidade, bom, aqui eu já sinalizei, né? Em um dia de gira, os preparativos são realizados com antecedência no plano astral. Lembra que eu falei do início, que tudo começa já no plano astral muito cedo. Tudo é previamente cuidado para que, quando o médium e a assistência estiverem no espaço sagrado, possam encontrar o que precisam. Da mesma forma que há na matéria um cuidado especial com o dia de trabalho, nós também, do nosso lado, cuidamos para que tudo esteja limpo e preparado. As energias das matas, das cachoeiras, dos rios, dos campos podem ser encontradas lá. É feito um preparo prévio de intenção de harmonizar o ambiente com as tarefas que ali serão realizadas. Tudo obedece a uma ordem maior, em que todos nós estamos subordinados. Um templo espiritual é um local sagrado. Tem o seu campo material, mas tem o espiritual. Todo terreiro tem sua extensão nas zonas astralinas. Prestamos socorros e damos auxílio a muitas entidades. Trabalhamos em conjuntos na busca do bem. Então a questão aqui que ele fala, do preparo que nós já citamos, mas as entidades de Umbanda, elas trazem elementos dos orixás, né, fragmentos desses sítios sagrados, por exemplo, como as matas, as cachoeiras, né, as pedreiras, praias, tudo, pequenas partículas, elementos para nutrir o terreiro com uma egrégora fortificada, com uma egrégora suficiente para sustentar os trabalhos contra os entrechoques que vêm do astral inferior. Porque o astral inferior, todos nós devemos entender,
que não quer que as sessões aconteçam. Não quer que os carentes, né, que as pessoas que vêm em busca de auxílio sejam atendidas e que alcancem os resultados. Então as linhas trevosas não fazem questão que os trabalhos tenham êxito. Então é muito importante toda essa relação com o plano astral da Umbanda. E todo o preparo, como é importante. E há uma ajuda mútua entre terreiros, diz o Caboclo Pena Verde. Todas as aldeias se auxiliam. E basta que alguém necessite, todas vão lá para ajudar. Quando não há gira, fazemos nossos trabalhos cuidando das atividades que nos são confiadas. Sempre há algo a fazer. Alguns têm tarefas de dia, outros à noite. Atuamos em outras esferas também. Prestamos conta de nossas atividades aos nossos superiores. Realizamos viagens no astral com o intuito de aprender mais para ajudá-los. Cada guia tem suas atividades específicas em uma casa espiritual. Nem todos que nelas trabalham têm oportunidade de se comunicar com vocês. São muitos guias, muito mais do que os médios possam imaginar. A maioria que se dirige aos terreiros são pessoas desencarnadas. Damos a todos os primeiros socorros e encaminhamentos necessários. Então o que é importante aqui? Não é só as pessoas que estão encarnadas que adentram dentro do terreiro para buscar auxílio. Há uma multidão de espíritos, né, espíritos que já não estão na roupagem física, que vêm buscar auxílio, que vêm buscar orientação. Então quando nós olhamos, nós que estamos encarnados, olhamos, né, aquela assistência com muitas pessoas, mas nós não vemos, muitas vezes, a quantidade de espíritos que estão ali, que não são só os guias da Umbanda, mas são pessoas desencarnadas que vieram buscar auxílio, orientação, que são frequentadores e que se sentem bem na sessão de Umbanda. Então eu volto a dizer da responsabilidade do Ogã, do Cambono, do dirigente, de fazer a sua parte, que cada um cumpra a sua função honrosamente. Porque na noite do trabalho é o momento da celebração, do cumprimento dos trabalhos espirituais que começaram já muito cedo no campo astral e depois cabe à parte material encarnada do templo realizar os ajustes necessários para que a sessão aconteça de forma correta, firme, com todo o anteparo do plano astral. Então, negligenciar a sessão, faltar a sessão, atrasar a sessão pública, ir de má vontade para a sessão pública, isso não é bom. Isso é danoso. E quantas vezes nós, né, enquanto dirigentes, e eu tenho certeza que muitos dirigentes que estão ouvindo vão concordar, tem dias, tem noites, né, que não estamos bem para realizar os trabalhos. Acontece, vez ou outra, temos que nos fortalecer. Então, naquele momento, se não está bem mesmo, pede uma licença e outorga alguém para realizar os trabalhos, mas fique presente, fique ao lado, assista, tome um passe, se renove e volte na próxima sessão. Mas é importante essa interação com o templo. E como saímos bem, né, de uma sessão depois que nós realizamos o trabalho, dormimos sonos dos justos, né? Missão cumprida. E é isso que o astral espera de nós, que cumpramos a nossa missão. Só assim seremos dignos umbandistas. E como é bonito o trabalho da Umbanda, como é digno o trabalho da Umbanda, o seu trabalho de orientação, o seu trabalho de passe, de desobsessão, de encaminhamento dos nossos irmãos no plano astral que estão numa situação também de mazela, porque a mazela não acontece só no plano físico. Nós vivemos momentos de crises, né, se criou agora a cultura da crise e tudo mais, mas existem outras mazelas que atingem o plano astral, que não é pelo vil metal, mas são de outras ordens e que aquele espírito precisa de um lenitivo, de um bálsamo, e a Umbanda oferece isso. Então a importância de uma sessão pública. Como é sério esse trabalho. Por isso que no momento de recesso de um templo, não é simplesmente um recesso para não fazer nada, mas para se fortalecer para o próximo ano.
se fortalecer para novos desafios. E o médium, nesse interim, ele precisa renovar o seu ori, se fortalecer através dos cruzamentos ritualísticos que são feitos na mata, na pedreira, na cachoeira, sobretudo na praia. Então, todo esse trabalho que é feito pelo caboclo, que da Penavelho está dizendo, ele transcreve de forma muito sucinta, mas muito clara, objetiva e verdadeira, o que acontece nos trabalhos de Umbanda. Mas nós temos ainda mais coisas aqui para falar da contribuição deste caboclo. Mas antes vou pedir para o Nitael, para dar uma folguinha, que eu estou sozinho hoje, dizendo que no dia 13 de junho tem um orixá que é homenageado. Então você pode concorrer ao livro da Miriam Prestes, Miriam de Oxalá, Conversas de Terreiro. Qual é o nome desse orixá? Então você, dizendo certo, já estou recebendo aqui, você vai concorrer a este livro e vai ser beneficiado com essa obra, uma cortesia da Miriam. Eu vou pedir para o Nitael colocar um ponto de Ogum, né? Casa de Ogum, vamos homenagear o Pai Ogum também. E já retornando, fique aí. Me deixa entrar no teu reino, banhar-me nas águas da paz, bela Oxum. Pode tirar. Beira rio, beira-mar, se ganha de algum só Ogum pode tirar. Beira rio, beira-mar, que se ganha de algum só Ogum pode tirar. Beira rio, beira-mar, que se ganha de algum só Ogum pode tirar. Seu Ogum de ronda É quem vem tirar e vem trazendo folha pra descarregar. Seu Ogum de ronda É quem vem tirar e vem trazendo folha. pra descarregar. Beira rio, beira-mar, que se ganha de algum só Ogum pode tirar. Beira rio, beira-mar, que se ganha de algum só Ogum pode tirar. Beira rio, beira-mar, que se ganha de algum só Ogum pode tirar. Beira rio, beira-mar, que se ganha de algum só Ogum pode tirar. Seu Ogum de ronda É quem vem tirar e vem trazendo folha. pra descarregar. Senhor Ogum de ronda É quem vem tirar e vem trazendo folha. pra descarregar. Beira rio, beira-mar, que se ganha de algum só Ogum pode tirar. Beira rio, beira-mar, que se ganha de algum só Ogum pode tirar. Beira rio, beira-mar, que se ganha de algum só Ogum pode tirar. Beira rio, beira-mar, que se ganha de algum só Ogum pode tirar. Beira rio, beira-mar, que se ganha de algum só Ogum pode tirar. Beira rio, beira-mar, que se ganha de algum só Ogum pode tirar. Muito bem, estamos de volta, programa Voz da Umbanda, hoje 29 de maio de 2016. Eu recebi aqui do Lucas, que está participando, e agradeço, Lucas, pela lembrança, pelo meu aniversário que acontece amanhã. Então, feliz aniversário, obrigado pela mensagem, pela lembrança, pelo carinho. Amanhã é uma data importante para mim, pelo aniversário. Então, estou recebendo aqui as mensagens, muito obrigado. Mais uma vez, a Tânia Jobá diz que é importante falar sobre honrar os trabalhos no terreiro. A nossa Sagrada Umbanda nos pede comprometimento total com a proposta da caridade trazida pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Por isso, os médios devem buscar o conhecimento continuamente, bem como o autoconhecimento. Verdade, é isso mesmo.
Tem toda a razão Antônio Jobá, e o caboclo das 7 encruzilhadas nos incumbiu. Trouxe para o plano físico essa magnífica religião, essa boa nova chamada Umbanda, que é a manifestação do Espírito de Deus para a caridade. O caboclo Pena Verde diz o seguinte, continuando seu trabalho: cada guia tem as suas atividades específicas em uma casa espiritual. Olha a importância dessa frase. Cada guia tem as suas atividades específicas em uma casa espiritual. Nem todos que nelas trabalham têm oportunidade de se comunicar com vocês. São muitos guias, muito mais do que médiuns. A maioria que se dirige aos terreiros são pessoas desencarnadas. Damos a todos os primeiros socorros e encaminhamentos necessários. Aqui ele fala daqueles que vêm, que eu já disse anteriormente, em busca de ajuda, que eles se dirigem ao terreiro para receber ajuda, e são, inclusive, assim, extremamente participantes, assíduos, né? Eles vêm nas sessões para receber aquele auxílio das entidades. E muitos mentores, muitos luzeiros da Umbanda que nós nem imaginamos estão ali. Quantos caboclos arruda, quantos caboclos Pena Verde, caboclo roxo, quantos caboclos tupiara se fazem presente, oxóssis, em nossas sessões, jupira, jandira, se fazem presentes nos terreiros e nós nem imaginamos. Mas estão ali, no anonimato, até porque eles não precisam dessa vaidade de, eu estive lá. Estão trabalhando. A Umbanda nós usamos assim de uma forma simbólica, é uma grande tribo. E todos se ajudam. Como o lema dos mosqueteiros, um por todos e todos por um. Então os caboclos trabalham fraternalmente, numa irmandade inquebrantável. E auxiliam os espíritos que já estão no astral, não, ou seja, desencarnados, e os espíritos encarnados. E muitas entidades transitam nessa egrégora do tempo, sabendo que vai haver aquela sessão pública, já se manifestam, já começa a organização, todo o movimento, cedo, para realizar uma boa sessão, um bom trabalho. E a importância, mais uma vez, da corrente. Agora imagina você, médium, né? Você que atua numa casa de Umbanda. Aí você vai para a sessão pública e vai receber teu guia. E tu está lá concentrado na frente do congá, ouvindo a curimba do teu guia, ou do guia-chefe da casa. E aí os outros guias chegam, se manifestam os médiuns, o teu não. Aí tu se dirige ao caboclo-chefe e diz, olha, eu não... pois é, o teu caboclo não veio hoje, ele não pôde vir. Teu preto velho não veio. Tu vai ficar chateado, vai dizer, mas por que ele não veio? Sabia que tinha um compromisso, trabalho. Pois é, não sabemos. Isso não acontece. O que acontece é o contrário. O caboclo, o preto velho, o Exu está esperando o médium não vem. Porque não está bem, porque isso, porque aquilo, e deixa a entidade a esmo. Então, o inverso é verdadeiro. Então nós temos que ter essa consciência de que como é importante esse trabalho, como ele é fundamental, porque o médium que ele está ausente, ele estreita a corrente. Quanto maior a corrente, mais bem preparada, mais condições de trabalho e maiores atendimentos serão realizados. E não sobrecarregar uns médiuns e nem entidades. E o trabalho é distribuído para todos. E o caboclo Pena Verde ainda diz: existem espíritos que investem contra as casas de Umbanda. Estamos sempre em alerta contra essas investidas do mal. Mas cabe também aos médiuns, em um esforço conjunto, zelar pelo bom andamento dos trabalhos, pois a firmeza de uma casa também é a fé, a responsabilidade, a organização e a oração.
Os trabalhos de magia negativa, que são realizados por espíritos infelizes do baixo astral, muitos deles têm como alvo vítimas que estão encarnadas na Terra. Antes mesmo de surtir efeito na vida do encarnado, nós o encaminhamos a um terreiro ou até um centro espírita, co-irmão, a fim de ser tratado. Somente depois de nossa intervenção, na maioria das vezes, a pessoa toma conhecimento daquilo que lhe aflige. Os mecanismos de magia utilizada com o objetivo para o mal são os mesmos para o bem. Os mecanismos apenas direcionam para a negatividade seus conhecimentos, mas o princípio é um só. Assim, executam planos de vingança e demais sentimentos produzidos pelo baixo nível astral. Nosso trabalho consiste em desmanchar essas energias densas e deletérias que são enviadas a muitas vítimas. Veja o trabalho da Umbanda. Quantas coisas acontecem numa sessão pública, numa sessão de Umbanda, que nós não vemos. Ora por estar em transe, ora por estarmos camboneando e prestando atenção na relação com o caboclo, com o preto velho, com o Exucum, o consulente, mas e o que acontece no entorno? O que acontece fora do entorno do terreiro? Os embates que se dá, os entrechoques com as linhas trevosas que querem invadir, e os guardiões ficam ali prontos, combatendo, evitando a invasão desses seres trevosos. E dentro do terreiro, aqueles que conseguem muitas vezes estar ali por um auxílio, para receber ajuda, que às vezes querem se rebelar, e as entidades no plano astral, ali dezenas, centenas de entidades, trabalhando sob os auspícios diretos de determinados orixás para fortalecer a egrégora, para fazer o bem. Então vejam o trabalho grandioso que a Umbanda faz nesse Brasil, que tem aí mais de 500 mil terreiros. Nesse estado do Rio Grande do Sul, onde tem mais de 65 mil terreiros. Nesta cidade de Caxias do Sul, que tem mais de 500 terreiros. Quantos trabalhos são feitos em nome da nossa querida Umbanda? Quantos espíritos são mobilizados do astral para fortalecer essas egrégoras? A Umbanda trabalha de segunda a sábado. Há quem trabalhe talvez no domingo, eu não sei, mas de segunda a sábado tenho certeza que são feitos trabalhos na cidade de Caxias do Sul. Então são muitos trabalhadores no plano físico e muitos trabalhadores no plano astral. Então uma religião extremamente efetiva com a sua proposta, que ainda segue os princípios ditados pelo grande caboclo das 7 encruzilhadas através do Zélio Fernandino de Moraes. Dando continuidade então ao caboclo Pena Verde, já chegando para o encerramento aqui da contribuição desse caboclo, que ele diz que o trabalho é exatamente combater, né, desmanchar as energias deletérias, negativas. E ele ainda continua. Ao encontrar afinidade energética, esses elementos degeneradores do astral vão se instalando no corpo espiritual da vítima. Seus corpos astrais ficam com uma espécie de Seus corpos astrais ficam com uma espécie de bolor espiritual. É comum usar a expressão caminhos fechados para designar quando nada vai bem na vida de alguém. É preciso refletir muito antes de dizer isto. Porém, em alguns casos, o que ocorre é um acúmulo de energia densa, em algum sentido que provoca um bloqueio, não permitindo que a energia flua normalmente. E muitas vezes se bloqueia da própria pessoa ou do próprio médium. Para resolver o problema, é realizado um tratamento que conta com as forças tanto nossas quanto a dos próprios médiuns, ou de vocês mesmos. Por isso que levamos as vítimas até um terreiro. Desmanchamos os trabalhos, retirando energias deletérias, rompendo acúmulos vibracionais. Retiramos dos locais em que as pessoas frequentam os elementos de magia, que geralmente são implantados na casa, nos trabalhos e etc. Algumas vezes são implantados espíritos obsessores, fruto também de uma magia negativa. Nós
trabalhadores da Umbanda, temos a incumbência de libertá-los e dar a eles o melhor encaminhamento possível, pois são nossos irmãos, mesmo que transitando numa esfera negativa. Cabe a nós orientá-los e recuperá-los dessa frequência, desse pensamento, dessa frequência de pensamento negativo. Como vem, entre um lado e o outro, há muita coisa a ensinar para vocês. Muitos veem um pequeno congá, algumas velas e poucas pessoas formando uma roda. Não são capazes de avaliar a imensidão que há por trás daquelas cortinas. Quando há excursões espirituais, muitos vêm nos visitar. No sono, nas projeções. Nem sempre nos encontram nas roupagens espirituais de caboclo, boiadeiros, baianos, pretos velhos. Também nos vestimos igual a vocês e temos linguagem humanizada. Daí então nem todos nos reconhecem, mas nós o conhecemos muito bem a cada um. O processo de aprendizagem de um médium não se dá somente quando ele está na Terra. Lê do engano. No período de sono do corpo físico, vocês nem imaginam. Em espírito, tem grandes oportunidades de aprendizagem. Entretanto, a falta de lucidez não lhes permite observar todos os conhecimentos. Mas muito do que aprenderam se deu, em parte, no plano astral. A consciência registra tudo, mas no campo da matéria, a lembrança é impossível. As pessoas na vida carnal não são destituídas dos ensinamentos que receberam na vida espiritual. O momento na carne é passageiro. Vocês são seres daqui do mundo espiritual e para cá voltarão. No momento, estão vivenciando experiências do mundo físico, em que surgem novos desafios. Mas deixaram totalmente seus afazeres aqui no mundo dos espíritos. Uma encarnação passa muito rápido e logo estarão aqui de novo. Nada é novidade para vocês, pois são seres, como eu disse, espirituais. Quanto mais próximos seus corações estiverem dos desejos materiais, menos estarão perto das verdades espirituais. Essa é a contribuição do caboclo Pena Verde. Na verdade, o cacique, né? Pena Verde é um grande cacique. Então, o programa de hoje foi todo ele direcionado com o objetivo de trazer algumas contribuições do caboclo Pena Verde para os médiuns de Umbanda, para a corrente de Umbanda. Muito bem, nós vamos colocar mais uma curimba. Eu já retorno para fazer o encerramento do programa e algumas considerações finais, e ainda há tempo para você concorrer ao livro Conversas de Terreiro. De quem? Miriam Prestes de Oxalá. E é um livro bem interessante, uma publicação que ela ofereceu também para nós aqui da Associação de Umbanda Caxias, do programa Voz da Umbanda, e nós queremos oferecer a você, que é umbandista ou simpatizante, para ter na sua biblioteca. Então, peço a gentileza do Nitael de Xangô colocar uma curimba a seu gosto e já retornaremos. Fique aí. Jurema, oh Jureme, Jurema, Jurema, oh Jureme, Jurema. É uma cabocla de pena, filha de Tupinambá, rainha da pontareia, nunca se viu ela errar. Tem a pele bronzeada, os olhos cor do luar,
passa correndo nas folhas, não se ouve o seu pisar, é uma cabocla de pena. Você de Pandiotrina, saravá, cabocla de pena. Cabocla de pena, filha de Tupinambá, rainha da pontareia, nunca se viu ela errar. Tem a pele bronzeada, os olhos cor do luar, passa correndo nas folhas, não se ouve o seu pisar, é uma cabocla de pena. Caboclo do mar, você é de Pandiotrina. É uma cabocla de pena, filha de Tupinambá, rainha da pontareia, nunca se viu ela errar. Tem a pele bronzeada, os olhos cor do luar, passa correndo nas folhas, não se ouve o seu pisar, é uma cabocla de pena. Clima, saravá, caboclo de Guiné, saravá todo caboclo do mar, saravá fogo de Guiné, sai o fogo da folha, sabe o fogo da folha, sai o fogo da preta, ok, minha cabocla jurema, segura sua gira, segura bem, segura seus capinhos. Muito bem, estamos de volta para o encerramento do programa dessa noite, 29 de maio de 2016, né? E o mês de maio indo. Quero agradecer aqui ao Boquese, que me manda já um feliz aniversário, está se aproximando dos meus 35 anos. Ele inverteu aqui. Então, dia 30... aniversário, no dia 31 tem o Ezequiel de Ogum, que vai estar de aniversário, e no dia 1º Ironi Souza, até o que estão falando nos bastidores aí, né, que o Ironi e o Ezequiel farão uma grande festa juntos, no aniversário na quarta-feira da noite, juntos para comemorar seus aniversários. Não sei se poderia ir nessa grande festa que estão programando. Então já vou externar aqui meu feliz aniversário para Ezequiel de Ogum, que no dia 31 estará de aniversário, e Ironi Souza, Ironi do Caboclo Boiadeiro, que estará no dia 1º. Então, se a festa realmente acontecer, na quarta-feira estarei presente. Estou só vendo os rumores que é um grande evento que vai acontecer. Então, obrigado ao Boquese, e depois eu já vou dizer aqui os ganhadores. A Tânia de Obá mandou um recado importante aqui. Se eu não estou enganado, a Tânia de Obá está em Passo Fundo. Acho que sim. Ela diz assim, Pai Saul, eu quero fazer um agradecimento à mãe Selma pela excelente aula ministrada por ela ontem na ETU, na Escola de Teologia Umbandista. Foi a terceira aula da 7ª turma na FTEC. A Tânia nos brindou aí com a possibilidade, junto à Débora, a diretora Débora, para fazer mais uma vez um encontro na FTEC para a 7ª turma do curso de Teologia Umbandista. Então, parabéns a Selma, que é uma dirigente, uma estudiosa, muito capaz e uma bela professora. Faz parte aí, né, dos facilitadores do curso da ITU. Sábado que vem, ela diz, a Tânia, a aula será com a Maristela. E o tema? Entidades da Umbanda. Olha só, hein? Sábado que vem, imperdível. A aula será com a Maristela, eu digo a Madre Superiora, né? Entidades da Umbanda. E na sequência ela ainda diz, a 7ª turma de Teologia Umbandista é excelente e muito participativa.
É uma turma realmente muito participativa. Na primeira aula deu para sentir isso, qual faz parte também aí o Maurício, né, Diogun, que está dando uma contribuição e divulgando bastante o curso da ITU. E ela manda os parabéns, né? Amanhã Pai Saul faz aniversário e é também o dia da Mãe Obá. É verdade, eu faço aniversário bem no dia da Mãe Obá. Para mim é um privilégio, Tânia, poder fazer aniversário numa data tão importante, tão significativa de um orixá excepcional como é Obá, sincretizado muitas vezes como Joana d'Arc, né? Essa data tem muito a ver com Joana d'Arc, sobretudo. Então me sinto muito feliz e que a Mãe Obá me ofereça seu axé, né? Sua proteção e a sua bênção. E ela manda para o Ezequiel também, filho de Ogum, que espera, né? Que tem que ter um churrasco, ele como Dinho de Ogum, filho de Ogum, no dia 31. O Ezequiel vai estar de aniversário e no dia 1º o Ironi. Então eles estão se programando aí, Tânia, para uma mega festa, ele e o Ironi. Eu espero estar convidado nesse encontro aí. Bom, vamos aos sorteios, então. Quem é que ganhou os livros? Foram 2. O Lucas, que acertou, né? E o Boquese, realmente. E o Boquese colocou aqui de forma bem clara como o Lucas. Dia 13 de junho é dia de Bará. Então, que é o padroeiro dos Alabês, aqui em Caxias do Sul. Então, 13 de junho, uma bela data, está aí, dia de Exu Bará. Então o Boquese ganhou o livro Conversas de Terreiro e o Lucas também. Então podem vir retirar aqui na Associação de Umbanda Caxias o livro. Só tem uma taxinha de R$20, mas aí já leva o livro gratuitamente. Não, brincadeira, o livro é doado, né, pela Miriam Prestes. Conversas de Terreiro. Então vocês dois estão de parabéns pelo livro, por terem acertado. E todos que participaram aqui, vários foram os internautas que ficaram conectados conosco. As minhas mais sinceras saudações, renovam os meus cumprimentos, muito obrigado. Domingo que vem estaremos aqui com o programa Voz da Umbanda, na companhia do Marcos Luciano de Oxalá, que está em Londrina trabalhando, pelo menos espera que esteja trabalhando. Tânia de Obá, Hipácio de Bará, Nitael de Xangô, não sei se o Diego vai poder estar, porque parece que está meio acamado, Tânia Regina de Emonjá, mãe de seus filhos peixes, e esse que vos fala, Saul de Ogum. Então quero desejar a todos e a todas uma boa noite, um bom início de semana, e até domingo que vem com mais um programa A Voz da Umbanda. Que o Pai Bará, que inicia na segunda-feira e amanhã Mãe Obá, dia muito importante para mim, que nos abençoe, que abra os nossos caminhos, nos dê uma boa semana e desejo saúde e paz. Saravá.